Uma visão profética, chamada urgente a preparação espiritual de Medjugorje. Saudações em Cristo e bem-vindos ao nosso canal. Esperamos que você esteja tendo um dia abençoado no Senhor. À medida que continuamos a navegar nestes tempos turbulentos, convidamos você a se juntar a nós nesta importante reflexão, que tem profundo significado profético. Não deixe de ficar conosco até o final deste vídeo, enquanto nos aprofundamos nas últimas revelações de Medjugorje e na profunda visão mística compartilhada por Ivan e Padre Michel Rodrigues, uma mensagem que nos chama a todos para um novo nível de vigilância e preparação espiritual. Recentemente, Ivan e Padre Michel foram abençoados com uma visão mística, que transcende a experiência humana comum e toca nas verdades espirituais mais profundas. Esta visão não foi um momento fugaz ou uma visão simples, mas um encontro divino que ressoou com urgência. Foi uma palavra de Deus, uma mensagem profunda destinada a agitar os corações de todos os crentes e despertá-los para a realidade dos tempos em que vivemos. Na visão, o Papa estava no centro, sua presença sobrecarregada por imenso sofrimento espiritual. Esse sofrimento não era meramente físico, era uma representação da crise espiritual da Igreja. O Papa, como líder visível da Igreja, simbolizava os desafios e dificuldades que a Igreja enfrenta em um mundo cada vez mais marcado pela confusão e desordem. Sua dor refletia a profunda tristeza espiritual que a Igreja está enfrentando, enquanto luta com questões de fé, doutrina e a erosão dos valores tradicionais diante do secularismo moderno. Nessa visão, as lutas do Papa não eram apenas suas, mas uma manifestação do sofrimento coletivo dos fiéis, uma personificação da batalha da Igreja para preservar a verdade em um mundo que parece estar perdendo sua bússola moral. À medida que a Igreja enfrenta incerteza e desordem, o sofrimento do Papa se torna um símbolo do conflito mais amplo, uma batalha entre verdade e relativismo, fé e dúvida, unidade e divisão. Em meio a essa profunda tristeza, uma luz surgiu, Carlo Acutis, um jovem que se tornou um farol de esperança. Carlo, conhecido por sua profunda devoção à Eucaristia, apareceu como um exemplo radiante de santidade. Sua vida, dedicada a promover o amor pela Eucaristia, serviu como um antídoto ao crescente cinismo e descrença no mundo moderno. A vida de Carlo foi um testamento do poder da Eucaristia para transformar vidas e reacender a fé. Na visão, Carlo representou a esperança de uma nova geração, um chamado para os cristãos fazerem novamente da Eucaristia o foco central de suas vidas espirituais. O exemplo radiante de Carlo contrasta fortemente com os desafios do nosso tempo. Sua devoção à Eucaristia, inabalável e pura, serve como um contrapeso à escuridão e desilusão que cada vez mais definem a cultura moderna. Ele convoca todos nós a retornar aos fundamentos da fé, a redescobrir a beleza e o poder da Eucaristia e a permitir que ela seja novamente o centro de nossas vidas espirituais. Esta visão, compartilhada por Ivan e Padre Michel Rodrigues, não é apenas uma mensagem para alguns poucos selecionados, é um chamado profético para toda a humanidade. A visão nos exorta a reconhecer que estamos entrando em um período crítico na história, que exigirá preparação espiritual e fé. O sofrimento do Papa, a confusão na Igreja e a luz de Carlo servem como lembretes pungentes de que a Igreja está no meio de uma profunda luta espiritual. No entanto, este não é o fim da história, há esperança. Assim como Carlo Acutis brilha como uma luz na escuridão, nós também devemos brilhar como cristãos com a luz da fé, oração e sacrifício. A visão nos chama a retornar à Eucaristia, a restabelecer nossa conexão com Cristo e a nos preparar espiritualmente para a purificação que está por vir. Estamos vivendo em um tempo de grande incerteza, mas a mensagem desta visão é clara: a renovação espiritual não é apenas possível, mas necessária. Por meio de um compromisso renovado com a Eucaristia, por meio da oração, por meio do sacrifício e por meio da reconciliação, podemos estar prontos para o que está por vir. A escuridão não durará para sempre. Há luz, e essa luz é encontrada em Cristo, em sua presença eucarística e na devoção dos fiéis. Então,
O que essa visão significa para nós hoje? É um chamado à ação. Agora é o momento de fortalecer nossa fé, de nos apegarmos às verdades da Igreja e de nos prepararmos para a purificação que levará a uma nova era de renovação espiritual. Todos nós devemos prestar atenção às palavras dessa visão e nos unir em oração e devoção. Ao fazer isso, permaneceremos firmes diante dos desafios que virão e testemunharemos o triunfo da luz sobre as trevas, guiados pelo exemplo de Carlo. Acutize pela presença inabalável de Nossa Senhora. Obrigado por participar deste momento de reflexão. Seu envolvimento nesta jornada espiritual é essencial, e nós o encorajamos a compartilhar esta mensagem com outros, especialmente padres e companheiros crentes. Juntos, podemos nos preparar para a purificação que se aproxima e o eventual triunfo do Imaculado Coração de Deus. Que Deus o abençoe e o guie enquanto você continua neste caminho de fé. A vida religiosa de Carlo Acutis serve como um poderoso antídoto ao pessimismo e à desesperança que frequentemente permeiam nosso mundo. Sua profunda devoção à adoração eucarística exemplifica a profunda realidade da presença real de Cristo na Eucaristia, suma verdade que, com muita frequência, é negligenciada ou mal compreendida na sociedade acelerada e distraída de hoje. O exemplo de Carlo se destaca como um farol de esperança, demonstrando que a santidade é alcançável, mesmo em meio ao barulho e às distrações da vida moderna. Sua jovem vida é um testamento do fato de que a verdadeira dedicação cristã não é limitada pela idade ou pelas circunstâncias, mas é um chamado a todos que buscam viver autenticamente nos passos de Cristo. O compromisso de Carlo com a Eucaristia não era apenas uma devoção pessoal, era um testamento vivo do poder do sacramento e da presença de Jesus no mundo de hoje. Em uma época em que muitas pessoas são levadas por buscas materiais, a vida de Carlo serve como um lembrete de que a realização máxima não é encontrada no sucesso mundano passageiro, mas na presença eterna de Deus. Ele prova que, mesmo em nossa juventude, podemos escolher a santidade e, ao fazê-lo, inspirar outros a fazerem o mesmo. Sua vida nos desafia a nos perguntar: estamos vivendo plenamente na luz de Cristo ou estamos distraídos pelas sombras da sociedade moderna? Além de sua devoção pessoal, a visão global que a vida e as mensagens de Carlo refletem fala a um mundo cada vez mais à beira da turbulência. Essas visões são uma representação alegórica de nações se preparando para a guerra, alianças sendo forjadas e quebradas e o mundo preso em conflito espiritual, nos lembram da batalha maior e contínua entre o bem e o mal que transcende fronteiras e ideologias. As convulsões políticas e militares vistas nessas visões simbolizam não apenas guerras externas, mas as guerras internas que assolam os corações de indivíduos e nações. Ideologias que dividem, que semeiam ódio e destruição, são tão perigosas quanto as armas mais poderosas. Em meio a essa agitação global, a visão apresenta símbolos cósmicos, auroras e cometas luminosos, que simbolizam a intervenção divina. Esses sinais ecoam as maravilhas bíblicas que marcaram momentos cruciais na história da salvação, como a estrela que levou os magos ao local de nascimento de Cristo ou os sinais nos céus antes de sua segunda vinda. Esses fenômenos celestes na visão não eram meramente para sinalizar a turbulência cósmica, mas para chamar a humanidade ao arrependimento e à reflexão. Eles eram chamados divinos para despertar, nos incitando a examinar nossos corações, nos arrepender de nossos pecados e nos voltar para Deus. Os céus outrora pacíficos, agora transformados em plataformas para avisos divinos, imploravam a humanidade para corrigir seu curso antes que fosse tarde demais. No entanto, a visão não terminou em desespero. Em vez disso, prometeu purificação e renovação espiritual. Um novo amanhecer estava no horizonte, um amanhecer de paz e regeneração após um período de provação. Esta visão não foi uma previsão do dia do juízo final, mas uma mensagem de esperança de que, apesar da escuridão, a graça de Deus é sempre maior, e Ele está nos chamando de volta para Ele.
A mensagem desta visão é clara: um tempo de regeneração espiritual está chegando, mas requer uma resposta individual e coletiva. O chamado para retornar aos fundamentos do Evangelho, oração, sacramentos e vida comunitária, se ecoa fortemente. É um lembrete de que nossa jornada de volta a Deus requer ação, um retorno sincero à fé, um relacionamento mais profundo com a Eucaristia e um reavivamento da vida sacramental dentro da Igreja. A visão nos exorta a abraçar esses meios de graça com zelo renovado, entendendo que em tempos turbulentos, Cristo é nossa âncora e sua luz nos guiará através da escuridão. Mas a visão também enfatiza algo crucial: essa transformação deve começar dentro dos corações dos indivíduos. Não basta apenas esperar que a mudança venha de forças externas. Devemos nos envolver ativamente no processo de renovação e reforma espiritual. A visão exige que cada um de nós assuma a responsabilidade pessoal por nossa conversão, examine nossas vidas, se arrependa e abra nossos corações à misericórdia e graça de Deus. A transformação coletiva da sociedade e da Igreja só pode acontecer por meio da conversão individual e da disposição de cada pessoa em responder ao chamado de Deus. A mensagem é universal. Embora seja particularmente significativa para os católicos, seu chamado ressoa com pessoas de todas as religiões. É um lembrete de que todos fazemos parte da mesma família humana, chamados a viver em paz, amor e solidariedade, guiados pela luz de Cristo. Nesta era de incerteza, o mundo precisa de um compromisso renovado com os valores de amor, justiça e paz, valores que estão no cerne do Evangelho. À medida que avançamos nestes tempos desafiadores, levemos a sério as lições de Carlo Acutis e a visão que ele representa. Renovemos nossa devoção à Eucaristia, abracemos os sacramentos e vivamos os ensinamentos essenciais do Evangelho em nossa vida cotidiana. Juntos, podemos enfrentar os desafios do futuro com coragem, fé e esperança, sabendo que Deus está sempre conosco, nos guiando em direção a um novo amanhecer de renovação espiritual. Em meio a um mundo frequentemente ofuscado pela incerteza, o chamado à conversão, paz e reconciliação é mais urgente do que nunca. A visão profética convida cada um de nós a refletir sobre nosso papel único no plano divino de Deus, nos incitando a viver com coragem, fé e amor diante da adversidade. Ela nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, a misericórdia e a compaixão de Deus permanecem constantes. Nestes tempos em que o desespero pode parecer avassalador, esta mensagem nos oferece não apenas orientação, mas também um farol de esperança, nos direcionando para um futuro onde a luz de Cristo finalmente superará toda a escuridão. As histórias de Ivan e do Padre Michel Rodrigues fornecem um profundo roteiro espiritual, que conduz os crentes através das provações da vida e em direção a um futuro iluminado pelo amor e pela graça de Cristo. Suas mensagens servem como um convite para que os cristãos se tornem agentes de luz em um mundo desesperadamente necessitado de esperança. Somos chamados não apenas a perseverar, mas a prosperar, vivendo vidas marcadas pela fé e pelo amor. Este caminho nem sempre é fácil, mas é sempre iluminado pela presença orientadora de Deus. A mensagem ressoa: mantenha-se firme na sua fé, ame incondicionalmente e prepare-se para a vinda do reino de Deus. O exemplo de santos como Carlo Acutis, cuja vida irradiava amor pela Eucaristia e devoção à oração, continua a nos inspirar a viver com propósito e integridade. Por meio da oração, da introspecção e da comunidade, podemos trabalhar juntos para trazer um mundo melhor que Deus deseja para todos nós. Esta visão nos chama a ser faróis de esperança para os outros, mostrando que, apesar da turbulência do mundo, temos a capacidade de fazer a diferença por meio de nossas ações e fé. É crucial entender que essas mensagens proféticas não são eventos predestinados e gravados em pedra. Em vez disso, são chamados à ação, avisos que nos desafiam a examinar nossas vidas e nos alinhar à vontade de Deus.
A purificação prometida e a renovação espiritual só podem se concretizar quando abrimos nossos corações à conversão, quando trabalhamos ativamente para fortalecer nossa fé e viver de acordo com a orientação divina. O futuro não é meramente uma série de eventos inevitáveis, é um caminho que moldamos por meio de nossas escolhas, ações e disposição para mudar. Em sua essência, a história da salvação é sobre o amor divino, um amor tão grande que Deus nunca abandona seu povo, não importa as provações que eles enfrentem. Essa visão nos obriga a nos envolver em reflexão profunda, a orar com intenção e a nos comprometer novamente a viver nossa fé. Inspirados pelo exemplo de Carlo Acutis, pela persistência do Papa Francisco e pelos sinais celestiais que pedem arrependimento, somos instados a dar passos concretos em direção a um mundo mais justo e compassivo. Ao abraçar essa visão, ansiamos por um futuro cheio de esperança, não porque o mundo estará livre de lutas, mas porque a luz de Cristo sempre brilhará mais forte que a escuridão. Os ensinamentos de Ivan e do Padre Michel Rodrigues continuam a servir como um manual espiritual, oferecendo clareza e direção para navegar nas complexidades do nosso tempo. Eles nos lembram que, ao praticar a fé, o amor e a disciplina espiritual, estamos nos preparando para o cumprimento da promessa de paz e renovação de Deus. Obrigado por ficar conosco até o final desta reflexão. O que você pensa sobre a mensagem de hoje? Não se esqueça de se inscrever, clicar no ícone do sino para atualizações e deixar seus comentários abaixo. Vamos continuar a caminhar juntos nesta jornada, fundamentados na fé e esperançosos para o futuro.